Glória a Deus, glória a Deus. Gênesis 37, capítulo 37, versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, aonde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Mas está na história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava ao rebanho com seu irmão e ajudava os filhos Bila, os filhos Zipa e as mulheres do seu pai, e contava com o pai da má fama deles. Mas orava em Israel e gostava mais de José, o pai dele gostava mais de José, do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido da sua velhice. Isso mandou fazer uma túnica longa, e quando seus irmãos vieram ao pai, gostava mais dele de qualquer outro filho. Os irmãos odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, teve um sonho, quando colocou seus irmãos, e eles passaram a odiar mais. Ouça o sonho, tive que dizer a eles: estamos amarrados no feixe de trigo no campo, quando no meu campo. O feixe levanta e fica em pé, mas os 6 feixes ajuntava ao redor e o meu e se curvava diante dele. Os 6 irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Mas o que ele disse, o que vocês vão nós governar? Odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha dito. Depois, o outro sonho contou com seus irmãos. Tive outro sonho, desde que às vezes o sol e a lua, 11 estrelas, se curvassem diante de mim. Quando contou ao pai dos irmãos, o pai repreendeu e disse: esse sonho foi esse que você teve? Será que sua mãe e seus irmãos virão se curvar até ao chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme e refletia naquilo, vendido pelos irmãos. Os irmãos de José tinham cuidado do rebanho do pai e Israel, e disse José, o irmão: apacentar o rebanho, quero que você lá. Sim, sim, senhor. Disse: pai, vem aqui, que está tudo bem. Seus irmãos com o rebanho, trago notícia. E disse: vem bem os irmãos no rebanho, trago notícia, enviando quando está no vale de Hebron. José perdeu, aproximou-se, encontrou vagueando ao campo, perguntou, e procurando, respondeu: procuro os irmãos, meus irmãos, da onde eles estão apacentados com rebanho. Respondeu o homem: eles já estão partindo e vão para o dote. Glória a Deus, irmão. José foi traído dentro da tua casa. José foi traído dentro da tua casa, né? O capítulo conta sobre o famoso sonho de José. Explicava a seus irmãos que os irmãos odiavam a bênção que ia chegar para José, né? E também narrava uma maneira foi levado ao cativo do Egito. Eles ele foi vendido nos dotes para ficar escravo lá no Egito.
e indicava a clareza da raiva dos irmãos. Já viu irmão com raiva na igreja? Igreja que eu falo é nós, tá? Não é igreja de templo, não. E quando contava, evidente, a Jacó amava o seu filho, mas o pai, atenção especial, exemplo, a túnica que foi dado. Então, José era odiado, os irmãos eram odiados porque o pai amava mais ele, porque ele era um filho da velhice na época. Então, pior de tudo, José, o sonho é um chefe governar sobre teus irmãos, e quando longe da tua casa, ainda ficaram com mais raiva ainda. Mais raiva ainda. As bênçãos, José não precisou correr atrás das bênçãos. A bênção, ela chega para qualquer um, mas ele passou por esse processo, jogar ele no poço, entendeu? Então, às vezes, a inveja que é o problema, entendeu? Deus não usa os que são de teologia, que sabe, faz algo. Deus usa os improváveis para fazer a obra, entendeu? Então, glória a Deus. Aqui. Então José foi para o Egito, entendeu? Foi para o Egito. Na época de Judá, vivia e cancelou, se tornou engravidar o filho de Judá e Rubens. Então, as duas tradições literais se consultam de indicar logo. Os irmãos disseram de Jacó: José está morto. O sonho de José considerava a vontade. Um sonho, quando a pessoa tem um sonho, é a vontade de Deus. Sonho também é espiritual. Através da pessoa, Jesus não quer que faz. Jesus não fala, a obra faz, mas o mais importante é a fé. Às vezes aquele irmão que está ali parado, Deus usa ele de várias formas. Deus usa a pessoa de várias formas. Revelação, oração. Porque na igreja física, é fácil. E aqui fora, Jesus Cristo não ficava dentro de templo. Ficava mais em campo, lá fora, na rua. Andava com muitas pessoas, só os discípulos. Porque ele ia a cura, entendeu? Trazia a cura, trazia a palavra, entendeu? Palavra de libertação. Então José, ele respondeu: vamos assim buscar meu irmão, encontrar perto do dote, que virá longe, antes de chegar, se planejar matar. Porque ele era um sonhador. Mas o sonho dele é o sonho de Deus. Às vezes você tem um sonho para revelar para a igreja, os irmãos vão ficar odiados. Então, os irmãos de José, entendeu? Com esse ódio, entendeu? Os irmãos arrancou do poço, ele foi levado para o Egito. E seus irmãos concordavam, os mercadores de reis medialitas, aproximou e José no poço e vendeu para o Egito. Então, Jacó, vestindo saco, chorou, pai de José. Seus filhos consolaram, recusaram consolar.
E no meio tempo, e no Egito e Mediamita, José, Potifar, Faraó, guardavam. E passou a viver com Adulão, Ira, ali Judá. Encontrou uma cananeia chamada de Suã, e possuiu, engravidou seus filhos, nome tornou-se engravidar. Judá escolheu a mulher de Tema, mas o seu filho mais velho, que reprovou, tinha uma conduta perversa. Disse Judá à mulher, com a obrigação do cunhado. Mas o irmão, descendente, o Senhor reprovou que fazia isso, matou também. Disse: Judá, a sua nora, Tamar, como uma viúva na casa do pai, o meu filho cela e cresce, e morre com os seus irmãos. Um tempo, a ira do Tanita, a ira. Quando Tamar disse o sogro ao caminho, tosquear as suas ovelhas, e trocou as suas roupas da viúva e cobriu o véu, disfarçando ao caminho de Tímana. E José foi assediado pela mulher de Potifar. E o faraó capitão comprou ismaelitas e tinha que levar para lá. O Senhor estava com José. Prosperou como cuidasse. José se tornou um administrador dos seus bens, de Potifar, e cuidou da casa, confiou aos bens, abençoou os egípcios. José era uma bênção do Senhor, estava com Potifar, e disse: cuidado, tudo que tinha preocupava, atrai com uma boa aparência. Certo tempo começou a cobiçar, e convite vinha, recusou, mas o Senhor não preocupa com tudo. Ninguém está na casa acima dele, nada negou. Se a senhora, porque a mulher dele cometeu algo perverso, pecar contra Deus. Assim, embora insistente, recusa deitar-se e fica perto dela. Diante de um dia, ele entrou na casa, as tarefas nenhuma dos empregados se encontrava. Ela agarrou-o e voltou a convidar ele para deitar comigo. Então ele fugiu, José fugiu dela. E quando ela viu fugir no manto, chamou os empregados hebreus, trazendo, insultando, que ele entrou, tentou abusá-la nela. Então, assim os inimigos vêm tentar abusar dele, mas ele foi fiel até o fim. E o seu copeiro, quando tudo esteve bem, lembrou do bondoso comigo que ele falou: em mim o faraó tinha que testar na prisão, trazendo a força da terra dos hebreus, e aqui nada foi jogado no calabouço. O chefe do padeiro, a interpretação do pão, com o sonho dos dois prisioneiros. Esses são os dois prisioneiros. E teve uma cesta, havia 12 pão. Faraó apreciou e via na cesta que trazia. Então disse José: estou interpretando 3 cestas, são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó decapitá-lo, pendurado numa árvore.
e comerão a sua carne. 3 dias depois, Faraó ofereceu seus conselheiros, representou o chefe dos copeiros, o padeiro, e restaurou a sua posição. E mandou enforcar, como José dizia em interpretação. O copeiro não lembrava de José. José interpretava o sonho de Faraó no rio Nilo. E aí, resumindo, José foi governador do Egito. Então, o que está aqui nessa palavra? O que dá para interpretar? Às vezes, as maldições, as perseguições se tornam bênção. Se tornam em bênção. José não largou da fé. Entendeu? José sabia que Deus estava todo o tempo com ele. Entendeu? Então, há perseguições que José foi traído pelos irmãos da casa. Era ódio, inveja, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, acaba com essa perturbação. Só o Senhor sabe, Deus não dá uma coisa que a pessoa não suporta. Em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.